Seja bem-vindo ao meu canal. Esse daqui já é o segundo vídeo da série da história da Falxgate. Primeiramente gostaria de agradecer porque muitas pessoas foram carinhosas e receptivas com o meu primeiro vídeo. Agradecer também as sugestões, eu acatei várias delas, tá? E gostaria também de pedir desculpas pelo vídeo tremido. Eu descobri essa falha e espero ter consertado nesse vídeo agora. Bom, espero não dar ataque epilético em ninguém nesse vídeo. Continuando com a história real da Falxgate, vamos voltar lá no ano de 2006. Bom, não tem como falar do 2006, 2007, 2008 sem mencionar uma pessoa que foi muito importante na criação da Falxgate, ou no seu, melhor dizendo, no seu desenvolvimento, que é o Nadur. Beijão aí, Nadur. Se você estiver vendo esse vídeo, vai saber. O Nadur, então, era um dos veteranos da Batalha Campal, era um daqueles que eu havia mencionado no vídeo passado, que eu me adicionei no MSN no Orkut. Ele foi uma das pessoas que me ensinou a fazer as armas, ok? O Nadur, então, ele tinha muita experiência, digo, 6 meses a mais do que eu. Tudo isso? O Nadur já tinha fundado um grupo de Swordplay 6 meses antes de eu fundar o grupo da Falx. Isso quer dizer que ele teve mais tempo para aprender a fazer armas e também ter treinos mais dignos com as pessoas. Treino que eu digo é aqueles treinos que não sejam apenas bater espadinha, sabe? Ele já fazia alguns treinos, o mínimo de tropa, coisa assim, tá? É claro que na Falxgate a gente evoluiu muito esse processo de treinamento de tropa, de formação, mas eu considero o Nadur como tivesse sido a primeira pessoa a dar o primeiro passo para esse tipo de treino, tá? Antigamente o pessoal se reunia e se batia mesmo e era só isso mesmo. O destino não gostava que eu e o Nadur estivessem do mesmo lado, então tudo acontecia para a gente ficar lá dos opostos na batalha. E isso acontece desde a primeira batalha da Falx, eu vou contar essa história para vocês. Primeira coisa, lembra que eu disse que a Falxgate era para ser o terceiro reino da Batalha Campal? Então, os organizadores da Batalha Campal, como todos os organizadores de qualquer coisa no Brasil, não estavam se entendendo. Então o que aconteceu? Até a respeito dessa história de Falxgate ser o terceiro reino, foi meio controverso entre eles. O que aconteceu? Então o terceiro lado, né, foi chamado de Reinos Unidos do Oriente, onde pegaram a Falxgate e alguns outros pequenos clãzinhos. Na verdade era apenas um clã e um cara de outro clã, mas enfim. E a gente fundou então o Reinos Unidos do Oriente para enfrentar os outros dois reinos antigos, né, Gryffindor e Fenrir. No caso, o Nadur pertencia a Gryffindor e ele tinha me convidado a fazer parte. E os organizadores me pediram para eu não contar para ele que a gente ia participar dos Reinos Unidos do Oriente. Então até chegar o dia da batalha, o Nadur estava convicto que eu ia lutar ao lado dele. E chegando no dia ele me descobre que eu era o adversário dele. Fazer o quê? Isso se repetiu em 2007, de uma forma diferente. Em 2007 mudaram os reinos da Batalha Campal. E no dia do primeira batalha, eu já estava certo com o Nadur, que o Nadur ia ser o general daquele novo reino, que era Devon, depois eu explico direito sobre isso, e eu seria como fosse um capitão lá das tropas dele. Chegando no dia, a gente descobre que não tinha quase ninguém para enfrentar do outro lado. Era praticamente umas 50 pessoas contra 4 ou 5, não tinha luta. Então a gente foi obrigado a se dividir e eu fiquei liderando o outro lado. Então, desde 2006 eu nunca consegui formar um grupo, né, junto com o Nadur para enfrentar os demais. Inclusive eu nem lembro se teve algum EPS que a gente lutou do mesmo lado, eu não tenho certeza. Porque eu acho que a única batalha que a Falx lutou junto com a Drycaner que eu participei, tirando essa última, o Nadur já não estava mais fazendo parte da Drycaner, então... A respeito dessa batalha de 2006, né, dos Reinos Unidos do Oriente, ficou decidido que quem seria o líder da gente, né, do nosso time, seria o Anderson do Scan. O Scan é um grupo que existe há muito mais tempo do que a Falx. Eles trabalham principalmente com esgrima histórica e outras, né, principalmente arquearia. Não é tão focado no Swordplay, assim, Swordplay é uma coisa bem secundária deles, na verdade. Enfim, o Scan é do sul, né, Florianópolis, se eu não me engano tem outras cidades lá também, mas enfim, no dia, né, anterior, o Anderson ele teve um problema lá com a empresa, né, de ônibus e acabou não indo no evento, então a gente meio que descobriu na hora que a gente não tinha líder. E detalhe, o grupo do Scan era o único grupo veterano
que estava mais preparado para enfrentar a Griffith e Fenrir. A gente ficou assim desamparado lá para enfrentar a batalha. Bom, vale ressaltar que no começo da Falx eu apenas era como se fosse um gerente, sabe? Eu ficava gerenciando, arrumando as armas, chamando as pessoas para treinar. Eu nunca tinha sido chamado de líder, né? Na verdade não teve uma votação, nada do tipo. Aconteceu o seguinte: eu sempre era o cara que agitava a galera, e no dia dessa batalha, quando a gente descobriu que o Anderson não ia liderar a gente, então o pessoal da organização da Batalha Campal virou e falou: ó, você vai ser o líder porque você é o responsável pelo maior grupo aqui, então você vai ser o general dos Reinos Unidos do Oriente e você que se vire. Sim, a minha primeira batalha na minha vida, eu fui o líder e fui empurrado. E a partir daquele momento ficou muito claro, assim, dentro da Falx Gate que eu ia liderá-los, né? Passando de 2006 para 2007, a Batalha Campal ela entrou em colapso. Praticamente metade do grupo inteiro da organização saiu da Batalha Campal. Aí teve que reconstruir a história, então eles tiveram que mudar. Por isso que eles acabaram finalizando a história de Griffith e Fenrir e criaram novos dois reinos, Logres e Devon. No caso aí, quem é mais antigo na Falx conhece o Reino de Logres. De 2007 para 2008 eu vi muitos grupos surgindo e muitos grupos morrendo. E vou falar bem a verdade, de 2006 a 2008 era muito difícil manter um grupo de Sword Play. Primeiro porque era difícil encontrar os equipamentos. Silver Tape mesmo era muito difícil ficar arrumando rolo. As pessoas costumavam vender só pouquinho, às vezes aqueles rolinhos de 1 metro. Não é igual hoje em dia que é fácil ir numa calunga e você pega um rolo de 50 metros. Hoje está muito fácil. Segundo, que as pessoas não conheciam o Sword Play, então era difícil você conseguir apoio num parque, apoio com as pessoas mesmo, divulgar em escolas, não importa o que você fosse fazer, as pessoas não sabiam. Até eventos de anime as pessoas não conheciam, só aquelas que tinham ido em eventos grandes, né, para conhecer a Batalha Campal. Em 2007 vai acontecer algo extremamente importante aí para a criação das ordens na Falx Gate, que foi o fato de eu ter entrado na USP. Eu comecei a morar em São Paulo, então eu costumava treinar lá no Parque Vila Lobos, e foi ali que acabou surgindo a Ordem da Tempestade. Mas naquela época ainda a gente chamava de Segunda Ordem, então Piracicaba era a Primeira Ordem e São Paulo a Segunda Ordem. Bom, com o grupo crescendo, resolvemos dar nome às ordens e achamos que Primeira Ordem e Segunda Ordem não ficou tão legal. Eu sei que foi sugestão do Ura se chamar Cell ou a Primeira Ordem, porque a gente criou o nome da Segunda Ordem primeiro, que foi Tempestade. E ele simplesmente usou esse argumento. Poxa, se a Segunda Ordem é Tempestade e vier outras ordens a respeito de coisas do céu, vamos colocar o céu como primeiro, porque é a Primeira Ordem, de onde vem o resto, né? Esse daqui é o clássico escudinho, né, que eu tenho desde 2006. Foi o primeiro escudo que a Falx teve. Essa daqui foi a primeira espada de PI que a Falx teve. No caso, ela não foi confeccionada pela Falx, ela foi comprada, tá? Eu comprei do Nadur. Antigamente aqui tinha o símbolo do Alliance of Cross, né, que era o clodeiro antigo. Aí eu troquei por esse EVA azul, para ficar com a cor da Falx. Bom, aí nesse ano a gente começou a fazer vaquinhas para investir e começar a fazer nossas primeiras armas de PI. A gente comprou placas de EVA e começamos a fazer escudos, espadas. Obviamente as primeiras levas saíram muito erradas, tá? O EVA era muito caro, então era difícil ter vários escudos. E como a gente fez uma vaquinha porque a gente tinha muita gente, a gente conseguiu fazer aí cada placa tinha seis escudos. Então a gente comprou 2 ou 3, então deu para fazer 12 a 18 escudos, né? E o que aconteceu? A gente virou uma potência militar de escudos dentro da Batalha Campal. E essa fama pegou por muito tempo. E é engraçado, porque hoje em dia a maior parte dos grupos fazem com papelão, então é muito fácil conseguir fazer escudo hoje em dia. Naquela época a gente proibia o papelão. E nesse mesmo ano aconteceu uma coisa que vários cavaleiros negam que aconteceu. E eu tenho provas. Eu vou mostrar fotos aí mostrando o que de fato aconteceu. No meu aniversário, né, em 2007, fizeram uma festa surpresa e nesta festa fizeram uma consagração, onde eu fui consagrado cavaleiro. No entanto, as fotos são de câmera de filme. E nessa época, 2007, era muito caro arrumar uma câmera digital. Existia pessoas que tinham, mas eram geralmente pessoas ricas, né?
E não tinha como gravar e tirar foto com o celular. Então ficou essa maravilha aí que vocês estão vendo na tela. A foto minha ajoelhado, inclusive, não foi revelada porque ficou muito estragada. Só tem a foto de eu recebendo aí o certificado. A minha primeira consagração eu tô de calça camuflada, mas vamos com calma. Ninguém me avisou que ia acontecer a consagração, tá? Então antes de vocês me condenarem aí por ter ido sem decoro. Se bem que a foto mais importante do evento foi o meu presente. O Nadur próprio me deu a própria cabeça. Veja aí a foto. Devia fazer um quadro dessa foto. Emoldurar. Bom, nos fins de semana, quando eu estava treinando com a segunda ordem no Parque Vila Lobos, quem puxava os treinos e continuou puxando por muitos anos, inclusive, foi o Ura, o tio Ura. Não é à toa que eu escolhi o Ura para ser o primeiro a ser consagrado oficialmente na Falx. Nos anos de 2007 e 2008 existia muita treta na Batalha Campal. Eu estou sentindo uma treta! As pessoas não confiavam umas nas outras. As pessoas costumavam usar a palavra rivalidade saudável. Não era saudável. Rivalidade saudável é quando você luta com seu amigo ou disputa qualquer coisa, pode ser Magic, videogame, tanto faz. E depois que um ganha do outro, esculacha, mas depois continua sendo amigo e a vida segue. Aquilo não era vida saudável porque muitas pessoas estavam levando a sério demais. E o meu problema é que eu ficava exatamente no meio do fogo cruzado. Sim, eu acabava discutindo com o pessoal da Falx porque eu tava tentando mostrar o lado do outro pessoal e eu acabava às vezes discutindo o lado pessoal porque eu tava protegendo a Falx. Então o que acontecia, né? Eu acabava tomando dos dois lados. Inclusive uma coisa que me magoou até hoje era o fato de como eu era o general de Logres, eu acabava tendo que punir pessoas de outros grupos que eram aliadas a Falx Gate. E nessa época era muito triste você pegar, por exemplo, um líder de um clã pequeno e colocar ele de castigo, né? Ó, você não vai participar desse round porque você brigou com o fulano ali. E isso acabou prejudicando um pouco o Surge Play. Muitos grupinhos acabaram sendo desfeitos, assim, já no começo. Você percebe que com o tempo a rivalidade realmente começou a se tornar mais saudável. Vocês vão perceber isso. Tanto que as tretas, né, de 2007 foram desfragmentando em 2008, 2009, 2010. E até hoje você percebe que os grupos são mais unidos do que naquela época. Na transição de 2007 para 2008, foi criado finalmente o nosso símbolo oficial. Ele foi criado por meu antigo companheiro de quarto. Porque quando eu fui pra USP, eu morei como se fosse uma república, mais ou menos, tá? Eu tinha um amigo meu, eu conhecia ele do colégio e inclusive ele também foi escoteiro na minha época. Aí surgiu a ideia de fazer o grupo da Primeira Ordem ser o fundo azul com o falcão preto e a Segunda Ordem ao contrário, né? O fundo preto com o falcão azul. Lembra que eu mencionei no vídeo passado sobre o sucesso da Batalha Campal nos eventos de anime entre 2004 e 2006? Então, vale lembrar que os próprios eventos de anime estavam no seu auge, né? Estava sendo feito evento de anime a rodo em todo lugar nessa fase aí. Então, 2007 para 2010 começou a ter eventos de anime em todo quanto é lugar. E Piracicaba não ficou de fora. Em 2007 teve o primeiro evento de anime oficial de Piracicaba. É claro que teve alguns eventos pequenos, teve o Anime Chakra, enfim, teve outros eventos menores que não são considerados oficiais, digamos assim. Vamos considerar apenas o Pira Anime Fest mesmo, tá? Com o Pira Anime Fest em 2007, a Falcons Gate conseguiu convocar novos membros e a gente começou a aumentar de pessoas. Então de 2007 para 2008, o grupo aqui, pelo menos em Piracicaba, aumentou bastante a quantidade de pessoas que treinavam. Basicamente dobrou. Chegando em 2008, ficou evidente que existia dois tipos de pessoas dentro da Falcons: os veteranos que já lutavam há tempo e o pessoal mais inexperiente. Isso acabou surgindo a ideia de existir uma casta, uma distinção de um dos outros. Aí começou a questionamento sobre a Ordem dos Cavaleiros. Então, inicialmente, a ideia de cavaleiro era apenas as pessoas veteranas. Baseado na minha consagração lá em 2007, cheguei à conclusão que seria legal fazer uma consagração, uma festa, um evento, né, para reunir o pessoal da Falcons Gate e assim nomear as pessoas cavaleiro. Infelizmente esse foi o critério. O critério foi apenas por ser antigo. Foi um critério meio bosta. E aproveitamos também para consagrar as pessoas que já estavam há um ano. No entanto, essa segunda leva de pessoas a gente resolveu
é aumentar o critério. A gente escolheu assim por questões de luta, questões de liderança, entre outras. Eu confesso que eu não acho que a gente foi muito justo na época, tá? Mas tem que lembrar que foi a primeira consagração da Falcons, então a gente não sabia o direito que a gente estava fazendo, a gente teve que aprender. Então, obviamente, nós escolhemos os antigos que sobraram. Lembra que eu tinha mencionado que dos 10 primeiros que treinavam aqui em Piracicaba, sobrou apenas 6? Então era o caso aí, tinha apenas 6 deles. Na primeira consagração foi quando começamos a usar tabardos de cavaleiro. Antes disso era aquele coletinho feio. O coletinho feio continuou sendo o uniforme de novato, né? E então nessa época aí, 2008, existia apenas os cavaleiros, que eram os consagrados, e os novatos com coletinho. Com o passar dos anos, vocês sabem que a gente melhorou os critérios aí para ser consagrado, e virar cavaleiro acabou se tornando mais um símbolo, mais um propósito, do que apenas sou veterano, vou ser consagrado. Na consagração, para distinguir quem era da Ordem da Tempestade e da Ordem do Céu, a gente usou as cores do tabardo, né? Então o que aconteceu? Como eu tava morando em São Paulo e a Nise também, então nós dois fomos os primeiros cavaleiros da Ordem da Tempestade, enquanto os demais eram os cavaleiros da Ordem do Céu. Quando ficou decidido que ia haver a consagração de cavaleiros, a gente precisava criar uma cerimônia e também criar algo para os cavaleiros falarem. Era recente o filme das Cruzadas, mas a gente não achou muito legal o código das Cruzadas. Então eu procurei o código do Coração de Cavaleiro. Coração de Dragão. Filme que eu amava na minha infância, e inclusive eu vivia brincando e confeccionando espadas de papelão quando era criança para brincar do filme. Em 2008, aconteceu o que eu chamo da treta final. Foi quando vários grupos ou pessoas antigas da Batalha Campal resolveram abandonar a Batalha Campal, e isso acabou deixando pessoas que pertenciam a esses grupos desfalcados, né? Na ocasião, por exemplo, existiam pessoas que eram do grupo do Aliança Ficrosa e acabaram criando o grupo Ouroboros. E um exemplo claro sobre isso é a respeito do Everton, o antigo líder da Shadowfax. O Everton, no caso, ele pertencia a um grupo que chamava Foice, que era cuidado por um pessoal antigo da Batalha Campal, e foi desfeito a Foice. No caso, eu conversei com o Everton e descobri que ele era de Mauá. E como eu conheci o G de Mauá desde 2006 e o G tinha dificuldade em montar um grupo, eu apresentei os dois, né, um pro outro, e emprestei um monte de espadas pro Everton para ele conseguir recrutar pessoas. Inclusive, a última batalha de 2008 aconteceu no mesmo dia do evento de anime em Mauá. Então o Everton não pôde participar, ele ficou lá convocando as pessoas para montar o Shadowfax. E já o G, malandro, veio lutar com a gente e deixou o Everton lá. Olha aí, malandro. Essa batalha aí em 2008 foi a primeira vez que a Falcons entrou em maior número e com um grupo de veteranos. Até 2007 a gente sempre fomos os novatos, os caras que estavam aprendendo. Em 2008 os papéis inverteram. Inclusive houve um round onde apenas uma pessoa de Falconsete morreu. O nosso eterno falecido Palauro. Que o espírito do Falcão acompanha a alma do Palauro. Surgindo memes mais antigos da Falcons, né? A morte do Palauro. Bom, pessoal, o vídeo deve ter ficado muito comprido. Eu vou lançar a parte 3, ok? Com mais detalhes, com outras curiosidades. Obrigado por ter assistido o vídeo. Beijão pra você. Por favor, se inscreva no canal, isso é importante para me ajudar, ok? Quem sabe esse canal vai pra frente. E quando acabar a quarentena, boa porrada aí pra vocês, galera!